Continuando, página 44. Mesmo com a crise de 2008, marcada pela quebra do banco Brothers nos Estados Unidos, atingindo o mundo todo, os países latino-americanos pareciam não dar mostras de que suas economias sofreriam danos como a dos outros tantos. A maior parte da América Latina, a queda dos indicadores econômicos e os primeiros sinais da crise demoraram a ser percebidos. Em comparação aos países europeus. A respeito da percepção da crise, leia o texto a seguir. Os principais indicadores de que o boom na América do Sul está no fim são a desaceleração econômica e a reversão na tendência à valorização das moedas e da acumulação de reserva. Em 2013, os países da América Latina, excluindo o México, registraram pela primeira vez desde 2002 perda na quantidade de reservas. Nos 6 anos anteriores, o aumento médio do volume de reserva havia sido de 65 bilhões de dólares. Outra indicação de que o fim do boom foi suave é a ausência do sincronismo na desaceleração econômica dos países da América do Sul. Em alguns países, a desaceleração ocorreu em 2011 no Brasil, em outros em 2002, no Uruguai e Argentina. Alguns em 2013, Venezuela, e outros ainda em 2014, Chile e Peru. Na Bolívia, não houve desaceleração econômica. Ao contrário, em todos os anos, depois de 2011, a taxa de crescimento econômico foi maior do que a média do período de 2003 a 2010. Na Colômbia e no Equador, a desaceleração foi pequena e a economia continuou a crescer acima de 4% ao ano depois de 2012. O que a gente vê aqui foi que a crise ela demorou um pouco mais na América, mas quando ela veio bem depois, mas quando ela veio, ela acabou judiando muito. Aqui no Brasil, nosso presidente era o Lula, e ele camuflou muito isso. Ele evitou que fosse dado aumentos, e a Dilma veio logo em seguida e continuou com o mesmo esquema dele. Só que depois que eles saíram, a gente teve um aumento em todas as áreas de energia elétrica, de água, muito alta. Então não adiantou nada, eles seguraram por um tempo, mas depois veio tudo de uma vez na conta do brasileiro. No Brasil, durante os primeiros anos do século XXI, que coincidiram com os 2 mandatos do presidente Lula, as políticas de incentivo ao consumo e ao crédito, com a redução de taxas de impostos sobre produto. Era uma outra coisa que ele fazia. Ele reduzia os impostos, por exemplo, da linha de eletrodomésticos, só que isso tudo caiu na nossa conta anos mais tarde, que acabou não adiantando nada, né? O que a gente vê aqui, a crise, né, só foi um adiamento dessa crise, que não, na realidade, nós passamos por ela bem depois que todo mundo já estava acabando, nós estávamos começando. Na Venezuela, a crise política teve início no final do governo Hugo Chávez, falecido em 2013, e permanece atualmente no governo de Nicolás Maduro. Essa crise política abalou seriamente a economia do país, que chegou a registrar em 2016 uma inflação de 800%. A crise também ganhou contornos de tragédia, com a falta de abastecimento de produtos essenciais. A ausência de alimentos levou a população a perder 11 quilos em média no ano de 2017, de acordo com a Assembleia Nacional da Venezuela. O país viveu 12 trimestres consecutivos de retração econômica. O produto interno bruto teve uma queda de 37% entre os anos de 2013 e 2017. As causas apontadas para a crise são a má gestão e desvio do dinheiro público, a corrupção, as políticas assistencialistas equivocadas e a importação de todos os tipos de mercadoria em detrimento da indústria e do agronegócio nacional. Além disso, a queda do preço do petróleo no mercado internacional
a partir de 2014, fez cair os rendimentos da Venezuela, detentora de grandes reservas. Quer dizer, o povo venezuelano sofreu muito mais que o povo brasileiro, mas sofreu bastante. Na Argentina, a crise econômica se arrasta há vários anos, até os dias de hoje, né? Nos 2 últimos, com a decisão do governo de não pagar parte da dívida externa, a situação se agravou, em virtude de ações de países e organizações internacionais que não receberam os seus pagamentos. A crise resultou no aumento dos preços dos alimentos em 31% e dos transportes em 40%. Apenas no último ano, a desvalorização do peso argentino em 50% causou grande sofrimento às famílias menos favorecidas. A denominada classe média encolheu. Economia e política estão gerando atreladas à América Latina nos últimos anos. Viveu uma onda de governos populistas, quer dizer, governos que aparentemente eles pensavam no povo, e foi os que mais deixou o povo pobre naquele período. Os governos atuais podem ser acusados de contribuir para o agravamento da situação econômica e social, mas não pode ser responsabilizado por todos os problemas. Lógico que não, mas foram os grandes responsáveis. Aqui tem organizando a história. E aqui, página 47, a questão da desigualdade social. Desde a chegada dos colonizadores à América Latina, houve exploração de grupos sociais, em detrimento de uma elite ávida por lucros. Após a formação dos estados independentes, a desigualdade social não foi sanada. E em muitos momentos, como atualmente, a crise econômica e a instabilidade das políticas governamentais resultaram no aumento da pobreza. A distância entre o poder econômico das elites e dos demais grupos sociais que compõem as sociedades latino-americanas é imensa, e de acordo com os dados divulgados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, vem aumentando nos últimos anos. Em seu relatório anual de 2019, a CEPAL comprovou que o poder aquisitivo das famílias caiu em razão do colapso dos programas assistenciais. As populações carentes. O relatório apresenta ainda dados que demonstram o aumento das diferenças de renda entre as famílias brancas e pardas ou negras. Apesar de a desigualdade social ser histórica na América Latina, a crise de 2010 ampliou os números que separa ricos de pobres e brancos de negros ou pardos. O relatório também indicou que o número de pessoas em condições de pobreza e de extrema pobreza aumentou respectivamente de 185 milhões e 66 milhões em 2018 para 191 milhões e 72 milhões em 2019. Aqui tem um exercício. A questão da violência. O aumento da desigualdade econômica e social nos países latino-americanos eleva a violência, de acordo com uma pesquisa produzida pelo Instituto Igarapé e publicada em maio de 2018 no jornal Washington Post. A América Latina é considerada a região mais violenta do planeta. Essa afirmação é alarmante porque o continente abriga apenas 8% da população mundial e registrou 33% dos homicídios ocorridos no mundo em 2017. Brasil, Colômbia, México e Venezuela respondem por 25% dos assassinatos que ocorreram no mundo. Os principais motivos para tais dados são má distribuição de renda, pobreza e pobreza endêmica, falta de infraestrutura nos centros urbanos, tráfico de drogas e grande quantidade de armas em poder da população. A região América Latina e Caribe é a mais violenta do planeta, com 39% dos homicídios, enquanto a taxa de roubo é o triplo da média e concentra 41 das 50 metrópoles mais perigosas. Segundo o estudo da BID, realizado em conjunto com o Instituto Igarapé do Brasil, com apenas 9% da população mundial, a região é a única do mundo onde a principal causa externa de morte é o homicídio, 52% dos falecimentos.
As cidades de Caracas, São Pedro Sula, São Salvador e Acapulco são as mais violentas, com taxa de homicídio de 10 a 20 vezes superior à média mundial, acima de 80 para 100 mil habitantes. E o futuro não é promissor. Se a situação e a tendência forem mantidas, a taxa de homicídio vai passar de 22 assassinatos para cada 100 mil pessoas em 2017 para 35 em 2030. A taxa de roubo também é elevada. Para cada 100 mil habitantes, a região registra 321,7 roubos, enquanto a média mundial é de 108. Quer dizer, tudo isso, gente, que gerou essa violência e outras coisas mais, é exatamente a desigualdade social. Pouquíssimos têm muito e a maioria não tem nada, não tem como sobreviver. Lógico que isso não é desculpa para você ir assaltar ou ir matar alguém para poder comer, mas isso é um grande índice e deveria ser repensado pelas autoridades, ok? Tchau, faça os exercícios desse capítulo, na próxima aula a gente corrige, ok? Tchau, fiquem com Deus.